Espero que todos estejam a cumprir com as medidas de prevenção do coronavírus, que basicamente é a lavagem das mãos frequente e estando em casa. Hoje eu vou aqui apresentar alguma explicação sobre o tema da semana, que é razões e proporções. Tiveram este tema e foram resolvendo alguns exercícios e constatei algumas dificuldades que foram tendo nos trabalhos. Vou começar por explicar o que é a razão. O que é isto de razão? Eu vou dar um exemplo. Eu preciso de preparar o meu chá e para tal vou precisar do açúcar e do leite. E preciso de ter quantidades destes dois produtos na minha chávena. Vou pegar numa colherinha e vou pôr 3 colheres de açúcar e 5 colheres de leite. A mesma colher vou pôr o açúcar e a mesma colher vou usar para pôr o leite. Então, a razão será a relação, né, entre estas duas quantidades. Então, esta relação eu represento aqui por este símbolo. Então, esta representação matemática entre a quantidade do açúcar e do leite nós chamamos de razão. Então, a razão é a comparação relativa de duas grandezas com a mesma unidade de medida. E neste caso, a unidade de medida é a colherinha. E na razão, nós temos estes dois números que chamamos de termos. Temos o primeiro termo e temos o segundo termo. O primeiro termo nós chamamos de antecedente. E o segundo nós chamamos de consequente. Então, esta é a definição da razão. Notem que para ter uma razão, nós temos que ter a mesma unidade de medida. Então, passo aqui aos exemplos. Na página 95 do módulo, vocês tiveram aí exercícios para resolver. Tenho como primeiro exemplo o exercício da linha 1, que tem aqui para representar 1 grama e 2 gramas. É para representar numa razão. Então, a representação disto numa razão, primeiro, para representar numa razão, nós temos que verificar se ambos têm a mesma unidade de medida. Podemos ver que temos aqui o gramas, aqui também temos gramas. Então, podemos representar a razão entre esses dois por 1 está para 2. Então, estes dois pontos, numa razão, nós lemos 1 está para 2.
Assim como o anterior, 3 colheres de açúcar estão para 5 colheres de leite. Vamos para um outro exemplo um pouco mais complexo, que é o exemplo 7. Temos 12 quilômetros e 12.000 metros. Pode-se observar neste exemplo que temos aqui quilômetros e temos do outro lado o metro. Então, nós não podemos representar a razão destes dois enquanto tiverem aqui unidades de medidas diferentes, porque vimos que razão precisamos de ter a mesma unidade de medida. Então, vamos resolver como fazer isto. Nós temos que transformar ou converter uma destas unidades. Ou podemos converter quilômetros em metros ou o metro para quilômetro. Então, já é sabido, não é? Já aprenderam nas classes anteriores as medidas de comprimento. Temos aqui o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Estas são as medidas que já aprenderam nas classes anteriores. E isto pode encontrar também no vosso módulo nas páginas seguintes. Temos 12 quilômetros. Vamos converter o quilômetro em metro. Então, temos aqui 12 quilômetros. Então, nós vamos dizer que 1 quilômetro, para nós fazermos a conversão, estas medidas vão passando de 10 em 10. É o mesmo que multiplicarmos de 10 em 10 até chegar ao metro. Então, temos que 1 quilômetro equivale 1 quilômetro. Se estamos aqui no quilômetro, a seguir temos 10 hectômetros, temos 100 decâmetro e temos 1000 metros. Queremos converter 12 quilômetros. Então, vamos dizer que 12 quilômetros está para x. X será igual a 12 quilômetros, regra de 3 simples. 12 quilômetros vezes produto dos meios igual a produto de extremos, vezes 1000 metros sobre 1 quilômetro. Vamos simplificar as unidades de medidas iguais. Neste caso, o quilômetro e o quilômetro. Então, o x vai ser igual a 12.000 metros. Então, já temos aqui 12.000 metros. Voltamos para o exercício. Tínhamos 12 quilômetros, 12 quilômetros e 12.000 metros. Já convertemos os quilômetros, 12 quilômetros em metros. Então, 12 quilômetros equivale a 12.000 metros, e isto representado já em forma de razão, estão para 12.000 metros, que são estes. Né? Então, aqui já temos a nossa razão representada porque temos as mesmas unidades. Então, como temos aqui no primeiro termo
12.000, do outro lado, no segundo termo, 12.000, nós podemos reduzir esta razão para uma razão mais simples. Isto significa que podemos dividir, não é, por 12.000, ambas as razões. E vamos ter, no final, a razão representada desta forma. 1 está para 1. Então, a nossa razão final é esta. E, da mesma forma, podem continuar a resolver os exercícios 8, que tem gramas e quilogramas, é só fazer a conversão, e o exercício 9, que tem decilitro para litro. Nós temos no módulo as medidas, grandezas e medidas. Podem ir lá para o capítulo das grandezas e medidas para fazerem as conversões. A seguir, eu vou apresentar aqui o valor da razão. Então, o que é valor da razão? Valor da razão. Então, nós tivemos aqui o nosso exemplo de que a razão de açúcar, 3 colherinhas ou 3 colheres de açúcar estão para 5 colheres de leite para fazer o meu chá. Eu tive esta razão. Então, como obter o valor desta razão? O valor desta razão é dado pela expressão de divisão, que é 3 a dividir por 5. Note que esta representação simbólica não é igual a esta. Então, representar aqui a razão, nós usamos estes 2 pontinhos que lesse está para 3, está para 5. Enquanto que aqui temos o 3 a dividir por 5, que também pode ser representado sob forma de uma fração 3 sobre 5. Então, o valor que nós vamos obter aqui é o valor da razão. Eu vou resolver aqui um exemplo que vi que muitos tiveram dificuldades, o exercício 7, da página 95. Temos aqui a razão. Primeiro termo, 1 sobre 2, está para 1 sobre 3. Temos uma razão que é formada por números fracionários. Nós já aprendemos a trabalhar com números fracionários. Como é que fica o valor desta razão? Então, esta razão fica representada pelo seu valor da mesma forma que nós vimos aqui. 1 sobre 2, vamos dividir pelo segundo termo, que é 1 sobre 3. Esta representação é a mesma representação, não é? É a mesma que nós colocarmos aqui 1 sobre 2 sobre, que é o traço de divisão, 1 sobre 3. Então, nós temos a divisão de 2 frações. Nós já sabemos como trabalhar com divisão de 2 frações, que é manter a primeira fração, não é? Multiplicarmos pelo inverso da segunda. Multiplicação de frações. Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, 1 vezes 3, nós temos aqui 3. 2 vezes 1, temos o 2. Então, este é o valor da razão.
Então, podem continuar a resolver outros exercícios da página 95, outros exercícios que estão aqui, da página 95. A resolução é a mesma, não é? A razão pode ser formada, não é? Pode ter termos, números inteiros ou naturais, podemos ter números fracionários ou ainda números decimais. O importante é saber que, se queremos encontrar o valor da razão, nós temos que fazer a divisão do primeiro termo, não é, sobre o segundo termo. E iremos continuar com a outra parte, que são as proporções. Obrigada pela atenção.